Já repararam que muitas pessoas e famílias têm dificuldade em falar sobre dinheiro em casa? Pois é, e é justamente por isso que muitos continuam a ter as mesmas dificuldades e problemas ano após ano. Olá a todos, meu nome é Gabriel Jesus, tenho 28 anos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Mini Rich, o projeto criado para desenvolver financeiramente os portugueses, principalmente as crianças e jovens. E hoje vamos mostrar alguns motivos de as pessoas não falarem destes temas, seja em casa, com amigos ou até no trabalho. E dar também algumas dicas para perceberem as vantagens que esta ação pode trazer, tanto a nível financeiro como a nível social. Portanto, vamos ao que importa. Quando evitamos falar sobre dinheiro, o silêncio acaba por se tornar um hábito. Esse silêncio faz com que ninguém aprenda realmente a lidar com o tema, e o resultado é que os erros se repetem. Se os pais não falam de dinheiro com os filhos, eles crescem sem referências, e quando se tornam adultos também não sabem lidar com o dinheiro. Depois, quando têm filhos, continuam sem falar sobre isso porque também não aprenderam. É assim que o silêncio se transforma num ciclo. Um ciclo que se repete de geração em geração. Ninguém fala, ninguém aprende, e todos continuam a lidar com os mesmos problemas. Dívidas, stress, medo e falta de controle. Mas o momento em que começamos a falar, mesmo com dívidas, mesmo sem saber tudo, é o momento em que esse ciclo começa a ser quebrado. Antes de começarmos a trabalhar diretamente com o dinheiro em si e planear orçamentos, há que perceber os diferentes motivos que levam as pessoas a evitar ou não terem interesse em falar sobre o dinheiro. E é importante saber isto, para conseguirmos entender o que estamos a fazer de errado e o que podemos fazer para melhorar. Tudo isso tem como objetivo ficarmos mais à vontade a falar do tema, o que nos vai ajudar e muito, e já vão entender porquê. Então, os motivos podem ser: vergonha. Muitas pessoas já têm vergonha da sua situação financeira, seja por terem dívidas, ganharem pouco ou até mesmo não saberem poupar. Falar de dinheiro pode fazê-las sentir-se expostas ou inferiores. Por isso, evitam falar deste tema, a não ser que tenham ganho excepcionalmente uma quantia extra considerável, como por exemplo um prémio da raspadinha ou uma aposta esportiva. Nesta altura, a autoconfiança sobe consideravelmente e falam desse feito com orgulho. O grande problema é que esse momento dura pouco e rapidamente voltam ao ponto inicial. Outro grande motivo é o medo. Existe sempre o receio de ouvir críticas pela forma como lidamos com a nossa situação financeira, ou com as escolhas que fazemos no nosso dia a dia, como se fizéssemos tudo errado. E para evitar essas situações, simplesmente não se aborda o tema. Falar de ganhos ou investimentos pode gerar tensão, especialmente entre amigos e familiares, mas é uma situação normal, principalmente quando as pessoas têm ideias e formas de pensar diferentes umas das outras. Mas mais uma vez preferem evitar chegar a tal situação. O motivo mais comum é a falta de conhecimento. Muitos simplesmente não sabem o suficiente sobre o tema para se sentirem confortáveis em falar e preferem evitar para não dizer asneiras. Se os pais nunca falarem de dinheiro abertamente, os filhos aprendem que o tema é um tabu. O objetivo aqui é identificar qual destas razões é que nós temos para não querer abordar o tema. Fazer esta análise interna para perceber como ultrapassar essa primeira barreira. Não precisa ser apenas um motivo, é bem comum ser 2 ou até 3 motivos, porque de certa forma está tudo interligado. Vou agora dar umas dicas e sugestões para conseguir ultrapassar um motivo que não vos deixa falar abertamente sobre dinheiro. Vergonha. Transformem essa vergonha em curiosidade. Façam este tipo de perguntas. O que posso fazer para mudar a minha situação financeira? Como devo planear a minha vida para evitar ter dívidas? Perceber inicialmente onde erramos e o que fazemos mal e procurar a respectiva solução. Falar sobre dinheiro, mesmo que pareça desconfortável, é um ato de coragem e maturidade. Falar é fácil, eu sei, e não podemos dizer para simplesmente não ligarem ao que os outros pensam e falam, porque sabemos perfeitamente que isso não resulta assim. Então, vamos nos focar em querer melhorar, para não termos motivos que nos façam sentir envergonhados. Medo. Enfrentem com a informação em clareza. O medo nasce da incerteza de comparação. Muitas vezes temos medo de falar sobre dinheiro porque não queremos ser julgados. Mas a verdade é que ninguém tem tudo sob controle. O segredo está em substituir o medo pela informação. Quando entendes o teu orçamento, sabes o que ganhas, o que deves e o que podes melhorar. Ganhas confiança. E essa confiança corta o medo pela raiz. Começa com pequenas conversas com o teu parceiro, um amigo ou até mesmo com os teus filhos. Falta de conhecimento. Vence com aprendizagem contínua. Ninguém nasce a saber lidar com o dinheiro, mas todos podemos aprender. Hoje em dia, há vídeos, livros, podcasts e projetos como este que explicam tudo de forma simples e prática. O primeiro passo é querer aprender. Não tentes saber tudo de uma vez. Começa com o básico e perceber que cada pequena decisão conta, como por exemplo, entender quanto ganhas e quanto gastas por mês. Aprender a poupar um pouco todos os meses. Aos poucos, vai ganhar confiança e começar a falar de dinheiro com uma naturalidade.
sem medo, sem vergonha e com orgulho da tua evolução. Vamos agora abordar algumas vantagens de forma a incentivar todo este processo de diálogo. A nível financeiro, melhor planeamento e controle, ou seja, quando falas sobre dinheiro, tornas-te mais consciente das tuas despesas, objetivos e prioridades. As conversas financeiras ajudam a criar planos, orçamentos e estratégias mais realistas. Tomada de decisão mais inteligentes. Partilhar experiências e ouvir outros pontos de vista pode evitar erros comuns, más compras, dívidas e investimentos por impulso, etc. Falar sobre dinheiro é uma forma de aprender com os erros e sucessos dos outros. Aprendizagem e crescimento contínuo. Discutir temas financeiros estimula curiosidade e conhecimento. Quanto mais falas, mais descobres, seja sobre poupança, investimentos, impostos ou até novas formas de rendimento. Maior transparência e confiança familiar. Dentro de casa, falar de dinheiro ajuda o casal ou a família a alinhar expectativas, quem paga o quê, o que se poupa, o que se investe, evitando assim conflitos, mal-entendidos e decisões unilaterais. Prepara-se para o futuro. Conversar sobre dinheiro faz com que se pense no longo prazo, reformas, educação dos filhos, segurança financeira. Tudo isto aumenta a sensação de estabilidade e reduz o stress económico. A nível social e emocional, reduz o tabu. Ao normalizar o tema, ajudamos a curar a ideia de que falar de dinheiro é feio. Passa a ser um assunto como qualquer outro, sendo este útil e necessário. Fortalece relações. Falar de finanças com um parceiro, amigos ou familiares constrói confiança e empatia. Mostra transparência, partilha e vontade de crescer em conjunto. Aumenta a autoestima. Quando alguém começa a entender melhor o seu dinheiro, sente-se mais no controle da própria vida. Isso gera confiança e sensação de progresso. Criar consciência coletiva. Conversas sobre dinheiro inspiram outros a fazer melhor. Uma pessoa que começa a poupar ou investir pode motivar todo um grupo, seja amigos, colegas ou até uma comunidade. Educar as próximas gerações. Quando os adultos falam abertamente de dinheiro, as crianças crescem com uma mentalidade saudável e sem medo de aprender sobre finanças. Vergonha, medo e falta de conhecimento. 3 barreiras que todos enfrentamos, mas que podem ser superados com um simples passo. Começar. O importante é não fugir do tema. Falar de dinheiro é falar do futuro, da liberdade e escolhas. E se estás aqui, é porque já deste o primeiro passo. Agora é continuar. Deixem aqui nos comentários as vossas dúvidas que gostavam de ver esclarecidas. Vamos crescer juntos. Subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios e partilhem que é para este vídeo chegar a ainda mais pessoas. Deixem o vosso like se gostaram do tema. Obrigado por assim até aqui. Vemo-nos no próximo episódio.